Olá, muito boa tarde. Eu muito agradeço que possam ocupar os vossos lugares para darmos início então a esta tarde de trabalhos. Renovo então só o meu apelo para que possam ocupar os vossos lugares. Esperamos que tenham conseguido recarregar baterias para esta tarde, até porque vai ser um painel que vai ser quase uma espécie de viagem. Afinal de contas, vamos tentar perceber o impacto das fronteiras no funcionamento da justiça e avaliar se é ou não tão global quanto a aldeia. Por isso, convidamos todos os presentes a embarcarem connosco. E vamos ter aqui connosco, aliás, irei chamar já de seguida, a palco Rosa Lima, juíza desembargadora e ponto de contacto português da Rede Judiciária Europeia em matéria civil e comercial, e que nos vai falar exatamente sobre isto, sobre o papel assumido por estruturas como esta, numa justiça que se quer cada vez mais global, cada vez mais sem o impacto de fronteiras para que o seu funcionamento possa ser pleno, e qual o impacto também da cooperação, do diálogo, da partilha de boas práticas, para que assim seja e para que também se faça refletir no dia-a-dia e na vida de todos os cidadãos, independentemente da sua geografia. Por isso, muito obrigada, sejam bem-vindos a esta viagem e chamo então a palco Rosa Lima, juíza desembargadora e ponto de contacto português da Rede Judiciária Europeia em matéria civil e comercial. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo Sr. Bastonário, que está aí, da Ordem dos Solicitadores e de Agentes de Execução, Dr. Paulo Teixeira. Em primeiro lugar, apresento os meus mais sinceros cumprimentos e agradeço o honroso convite que me endereçou para estar aqui presente hoje. Apresento também os meus cumprimentos aos demais presidentes dos órgãos nacionais, regionais, locais e dos colégios da especialidade da OSAI, ao excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, aos excelentíssimos convidados internacionais e nacionais presentes, a todos os solicitadores e agentes de execução, eu ia dizer aos meus colegas de painel, mas não tenho, e aos demais participantes, e espero que não me ter esquecido de ninguém. Portanto, como já foi referido, o meu nome é Rosa Lima, sou juíza desembargadora no Tribunal da Relação de Lisboa e atualmente exerço o cargo de ponto de contacto de Portugal na Rede Judiciária Europeia em matéria civil e comercial. Antes de iniciar a minha exposição, gostaria de dirigir um especial cumprimento ao Sr. Presidente do Conselho Profissional do Colégio de Agentes de Execução, Dr. Duarte Pinto, que não está presente porque está doente, mas tenho um grande prazer em trabalhar com ele no âmbito da Rede Judiciária Europeia e, portanto, queria deixar esta nota aqui. De uma forma muito genérica, a Rede Judiciária Europeia em matéria civil e comercial foi criada pelo Conselho da União Europeia em 2001. Com exceção da Dinamarca, todos os países membros da União Europeia fazem parte da mesma, ressalvando-se todavia a situação do Reino Unido, o qual saiu da União Europeia em 31 de janeiro de 2020, mas cujos processos e procedimentos pendentes no domínio da justiça civil, que tiveram tido início antes do final do período de transição, continuarão a ser regidos pelo direito da União Europeia. Estas são as funções do ponto de contacto, são muitas e bem previstas na decisão que falei, mas genericamente posso dizer que o ponto de contacto assegura a boa tramitação dos processos com incidência transfronteiriça e facilita o tratamento dos pedidos de cooperação judiciária entre os Estados-membros. Bem assim, procura soluções para os problemas que surgem a quando de um pedido de cooperação judiciária entre tribunais e entre autoridades centrais. Para além de ponto de contacto da RGEC, os pontos de contacto da RGEC também cooperam com países terceiros e membros de outras redes judiciárias na União Europeia e em todo o mundo. Por exemplo, o ponto de contacto de Portugal da RGEC, neste caso que exercido pela minha pessoa,
também é o ponto de contacto em outras duas redes de cooperação judiciária internacional, a Iberrede e a Rede Judiciária da CPLP. A Iberrede é composta por pontos de contacto de 23 Estados localizados na Europa, na América Latina e no Caribe e tem como objetivo otimizar os instrumentos de assistência judiciária civil e criminal da comunidade ibero-americana. Já a Rede Judiciária Internacional da CPLP é o principal fórum multilateral para fomentar laços mais fortes de cooperação entre os seus membros, os quais se encontram unidos desde logo pela mesma língua. Aqui estão elencados todos os membros nacionais que fazem parte da rede. Esta rede é assegurada, a coordenação desta rede é assegurada pelo ponto de contacto da RGEC e, neste momento, contamos com 11 membros oficialmente designados pelo Ministério da Justiça, alguns dos quais também são autoridades centrais para certos instrumentos de justiça civil. Como podem ver, também se encontra lá designada a OSAI. Uma pequena ideia dos pedidos que nos são feitos diariamente. No ano 2023, o ponto de contacto fez e recebeu, incomings e outgoings, um total de pedidos de 284. A principal requerente e o principal requerido são sempre os tribunais. Aqui estão elencados os principais instrumentos comunitários que mais utilizamos no âmbito da cooperação civil e comercial. E coloquei a negrito os 4 regulamentos que eu considero que são os que os profissionais da OSAI utilizam mais no seu dia-a-dia quando tratam de casos transfronteiriços, ou seja, as citações e notificações de atos, decisão europeia de arresto de contas bancárias, ações de pequeno montante e injunção de pagamento europeia. Os pontos-chave do Regulamento de Citações e Notificações são os que constam elencados neste diapositivo e, portanto, que eu vou aqui repetir, que pretende melhorar a eficácia e rapidez dos processos transfronteiriços em matéria civil e comercial, simplificando e harmonizando procedimentos. O sistema informático centralizado enquanto meio de comunicação obrigatório a utilizar para a transmissão e recepção de pedidos, formulários e outras comunicações só começará a ser aplicado, porém, a partir de 1 de maio de 2025. Este regulamento também prevê várias formas de transmissão e citação ou notificação de atos, como a transmissão através de entidades de origem e entidades requeridas, transmissão por via consular ou diplomática, citação ou notificação pelos serviços postais, citação ou notificação eletrónica e citação ou notificação direta. O papel dos agentes de execução neste regulamento: os agentes de execução foram nomeados pelo Ministério da Justiça em Portugal como entidades de origem, ou seja, têm competência para transmitir atos judiciais ou extrajudiciais para efeitos de citação ou notificação noutro Estado-membro e também foram designados por Portugal como uma das entidades requeridas, ou seja, têm competência para receber atos judiciais ou extrajudiciais provenientes de outro Estado-membro. Nesta medida, como entidade de origem e entidade requerida indicada por Portugal, os agentes de execução assumem um papel primordial na correta, célere e eficiente transmissão, citação e notificação transnacional de atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil. Como saber quais as entidades de origem e as entidades requeridas nos outros Estados-membros? O Portal Europeu da Justiça foi pensado como um balcão único na área da justiça. Está publicado em 23 línguas e tem por fim permitir um acesso fácil a informações sobre diferentes sistemas de justiça e à justiça em geral na União Europeia. O Portal Europeu da Justiça disponibiliza todas as informações sobre a aplicação deste regulamento, disponibiliza uma ferramenta para o preenchimento dos vários, que são 12 formulários previstos no regulamento, para a prática dos vários atos. Quando se pretende tramitar um pedido de citação ou notificação transfronteiriço, basta aceder ao link do Portal de Justiça para obter informações pormenorizadas, como podem ver pelo diapositivo que está exposto. Uma outra ferramenta útil para os profissionais da OSAI, e que eu trago aqui, não sei se já conhecem, mas pelo menos ficam a conhecer, é desenvolvida pela DGAS e a que podem aceder através da nossa página da Rede Civil nas ligações úteis, a qual vai fornecer informação sobre as entidades competentes para onde devem dirigir os pedidos de citação e notificação e abrange não só os Estados-membros da União Europeia, como todos
os Estados terceiros. Quanto ao regulamento da Decisão Europeia de Arresto de Contas Bancárias, o 655/2014, os pontos-chave deste regulamento que eu quero chamar aqui a atenção é que a Decisão Europeia de Arresto de Contas permite que um tribunal de um país da União Europeia ordene o arresto de uma conta bancária do devedor noutro país da União Europeia. O procedimento só pode ser utilizado em processos transnacionais se o tribunal que conduz o processo ou a residência do credor forem num Estado-membro diferente daquele em que o devedor tem conta bancária. Trata-se de uma alternativa aos regimes vigentes em cada país da União Europeia e esta decisão facilita a cobrança de créditos na União Europeia. Em Portugal, a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução foi indicada pelo Ministério da Justiça para desempenhar simultaneamente as funções de autoridade de informação, de execução e de notificação, à qual se podem dirigir os tribunais e ou autoridades competentes dos restantes Estados-membros. A Decisão Europeia de Arresto de Contas Bancárias, cujas informações relativas à aplicação deste regulamento encontram-se no portal e, para saber quais são as autoridades competentes nos outros Estados-membros, é necessário consultá-lo na mesma ligação onde podem ser descarregados os formulários, são 9 no total. Quanto ao regulamento das ações de pequeno montante, o regulamento 861/2007, o processo europeu para ações de pequeno montante visa melhorar e simplificar os processos judiciais transfronteiriços de natureza civil e comercial. O valor do pedido não pode exceder os 5.000 euros, funciona com base em formulários normalizados, 4 tipos, é por regra um processo escrito, uma das partes tem de ter domicílio ou residência habitual num Estado-membro da União Europeia, diferente daquele onde é intentada a ação. A decisão preferida dispensa o reconhecimento e a execução noutro Estado-membro. É um processo alternativo ao processo nacional. É um processo em que não é obrigatória a constituição de advogado ou outro profissional forense. Os solicitadores podem, assim, neste processo, exercer o mandato judicial. Quanto ao procedimento europeu de injunção de pagamento, o Regulamento 1896/2006, os pontos-chave que quero chamar a atenção são os seguintes. O regulamento cria um procedimento europeu de injunção de pagamento para créditos não contestados pelo requerido, simplifica, acelera e reduz os custos dos processos judiciais transfronteiriços de natureza civil e comercial, permite a livre circulação das injunções de pagamento europeias que são reconhecidas e executadas em todos os países da União Europeia. O regulamento inclui um formulário normalizado para a apresentação de um requerimento de injunção de pagamento europeia. O Tribunal a que é apresentado o requerimento analisa se foram preenchidas várias condições e, se as condições estiverem preenchidas, o Tribunal emite a injunção de pagamento europeia, regra geral no prazo de 30 dias a contar da apresentação do requerimento. A injunção de pagamento europeia é emitida unicamente com base nas informações prestadas pelo requerente e, a menos que o requerido apresente uma declaração de oposição junto do Tribunal que emitiu a injunção, esta é automaticamente reconhecida e executada noutros países da União Europeia, sem qualquer possibilidade de oposição ao seu reconhecimento. Os processos de execução são regidos pelo direito nacional do país da União Europeia, onde a execução da injunção de pagamento europeia é requerida. Por outro lado, neste procedimento, a representação por um advogado ou outro profissional forense não é obrigatória em 2 casos: para o requerente, quanto ao requerimento europeu de injunção de pagamento, e para o requerido, quanto à declaração de oposição a uma injunção de pagamento europeia. A questão que se pode colocar é: não sabe se deve recorrer à injunção de pagamento europeia ou ao processo europeu para ações de pequeno montante? Pois muito bem. Acedendo ao portal europeu de justiça, podem dissipar esta dúvida, porque disponibilizam um assistente virtual e um guia prático para o ajudar a decidir, conforme está disponibilizado no diapositivo. E, depois de ter falado destes regulamentos, coloca-se esta questão que eu penso que será a questão mais importante para os profissionais da OSAI. Se eu estivesse desse lado, talvez perguntasse isto com esta pergunta, não sei se era isto que perguntariam, mas como pode um agente de execução socorrer-se do apoio do ponto de contacto da REGEC
ou em que situações o pode fazer. E há muitas dúvidas sobre isto. É que a decisão que criou a rede tem no seu artigo 5º, número 2, a linha A, um ponto que diz que o ponto de contacto da RGEC não tem competência para fornecer informações a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. Então, o que eu proponho aos senhores profissionais da OSAI é o seguinte: sempre que um profissional da OSAI verifica ver constrangimentos na tramitação de um pedido de cooperação enviado ou recebido, pode requerer ao juiz do processo ou ao oficial de justiça que solicita o ponto de contacto da RGEC colaboração no sentido de, junto do seu congénere de outro Estado-membro, apurar o estado da diligência e, após eu receber essa informação, comunico ao Tribunal, que por sua vez comunicará ao profissional da OSAI. Da mesma forma que qualquer outro ponto de contacto de outro Estado-membro pode pedir ao ponto de contacto de Portugal colaboração nos mesmos termos. Qualquer profissional da OSAI pode também, através dos tribunais, solicitar outras informações sobre a correta aplicação do regulamento, como, por exemplo, qual o formulário aplicável e como preencher o mesmo. E aqui estão elencados o nosso website da rede, que podem consultar e verificar que temos praticamente toda a legislação transnacional, não só comunitária, mas de todos os outros Estados. Por outro lado, também temos as nossas redes sociais, o LinkedIn, o Facebook e o Instagram, que convido-vos a ver e a seguir, obviamente. E sendo assim, despeço-me e muito obrigada por me terem ouvido. Espero não ter falado muito rápido e espero que tenham percebido aquilo que eu quis, pelo menos aquilo que eu quis transmitir. Muito obrigada a todos e boa tarde.